Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje e o tema que eu trago para vocês é a vida no mar, tá? As regiões do mar onde há maior biodiversidade são as regiões menos profundas, né? Que ficam perto do litoral. Nessas regiões, o que acontece? O ambiente terrestre é a principal fonte de sais minerais da água. Com a abundância de luz e de sais minerais, as algas, né, do fitoplâncton, se reproduzem rapidamente e servem de alimento a muitos consumidores aquáticos e também consumidores terrestres. Em algumas regiões costeiras, um outro fator contribui para a ocorrência, né, de muitas algas, peixes e outros seres aquáticos. É o fenômeno conhecido como corrente de ressurgência, tá? Então, que leva, né, os sais minerais existentes no fundo do mar para a superfície oceânica, que é o que? Iluminada, aumentando a disponibilidade de nutrientes para os organismos aquáticos, tá? Dessa região. Nessa imagem nós temos aqui a região de ressurgência, né? Que ocorre na região ali do Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, tá? Essa praia aí tem essa característica de ter correntes de ressurgência, mas nesse esquema nós conseguimos observar aqui, ó, que é, ó, correntes de ressurgência, ó, é quando vem aqui, ó, esses sais minerais, eles vêm do fundo e eles conseguem ir para essa região que é iluminada. Então é isso que acontece. E aí levando esses minerais junto com a luz, formam um ambiente mais propício aí para a produção de alimentos especificamente. Ok? Outras regiões de grande biodiversidade, né, são os recifes de corais, que se desenvolvem em águas pouco profundas e quentes, ou seja, acima de 20 graus Celsius, e ficam localizadas nas regiões tropicais e subtropicais aí do globo, de uma maneira geral. No Brasil, né, os maiores recifes de corais estão em Recife, lá em Pernambuco, e no arquipélago de Abrolhos, na região da Bahia. Neles há uma grande variedade de peixes tropicais, caranguejos, tartarugas, aves, daí nós podemos mencionar atobás, mergulhões, fragatas, né, e assim por diante. Abrolhos é ainda local de acasalamento de baleias jubartes, né, na sua época de reprodução. Bom, com relação então a esse ambiente aquático, a gente pode falar, né, dos corais, que obtêm boa parte de seu alimento de algas que vivem aí dentro do corpo deles. Enquanto isso, fornece a elas então sais minerais e gás carbônico. Então existe uma troca, né? Essa imagem que vocês estão vendo é a imagem aí de um coral, de um esqueleto de um coral, tá? Que existe aí uma combinação, uma relação aí com os outros organismos, porque eles acabam cedendo sais minerais e gás carbônico aí para essas algas. As algas também auxiliam os corais na transformação, o que então, dos sais de cálcio, né, da água do mar, em carbonato de cálcio, que é um componente base, né, do esqueleto do coral. Então, na imagem, nós temos aqui, então, à esquerda, né, o coral cérebro, e quando ele está vivo. Contudo, quando ele morre, nós temos aqui no lado esquerdo, né, esse mesmo coral, só que aí ele é composto com carbonato de cálcio, tá? Aqui agora nós vamos dar continuidade e nós vamos falar aí desse branqueamento, esse fenômeno que acontece. Então, o que acontece? Nos últimos anos, a gente tem percebido, e os pesquisadores, né, têm relatados que os corais de grandes áreas estão o quê? Ficando brancos. Isso significa que estão, então, perdendo suas algas e, sem elas, a sobrevivência deles fica ameaçada. Embora os recifes de corais correspondam a menos de 1% da área dos oceanos, né, uma região extremamente pequena, há estimativas de que eles sirvam de abrigo para aproximadamente 2 milhões de espécies de seres vivos. Então, é uma região extremamente que é buscada para que ocorra aí
O abrigo, a permanência temporária, pode ser para a busca de alimento, pode ser para a busca reprodutiva de várias espécies aí aquáticas, né? Além disso, estudos científicos indicam que o aumento da temperatura da água do mar devido ao aquecimento global, né, pode então pode então ser o principal fator que desencadeia aí o que a gente chama de branqueamento, né, dos corais, que é o que a gente observa aí nessa imagem. Essas estruturas brancas são corais que perderam já as suas algas, né? Elas morreram devido a esse aumento da temperatura. E para finalizar, nós vamos falar aí da região abissal, tá? Então, fora das regiões costeiras, uma grande parte dos nutrientes deposita-se no fundo do mar, onde há pouca ou nenhuma luz. Abaixo de 2.000 metros de profundidade encontra-se o que nós chamamos então de zona abissal, ou seja, sem nenhuma luz. Além da intensidade da luz, tanto a temperatura quanto a salinidade diminui com a profundidade, enquanto que a pressão aumenta. Então, eu tenho 3 fatores que diminuem e um fator que aumenta. Os 3 fatores são luz, temperatura e salinidade. Isso diminui com a profundidade. Contudo, aumenta o meu fator pressão. Esse é um habitat de organismos com adaptações específicas a essas condições. Nessa imagem, nós temos um peixe, então, abissal, que tem aproximadamente 50 centímetros, né, de comprimento, e ele habita uma região de aproximadamente 4.000 metros de profundidade. Tá? Muitos peixes da região abissal têm em seu corpo bactérias que emitem luz, né, que possuem uma característica que a gente chama de bioluminescência, e isso ajuda então a encontrar alimentos, além de facilitar a identificação de machos e fêmeas da mesma espécie. Perfeito? Então eu fico por aqui, né, e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.